Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Peço que se inscreva e continue compartilhando o máximo que puder. Muito obrigado. Está chegando um momento bem complicado para a equipe de transição do novo governo conseguir o que está pleiteando a mais no orçamento da União. Ou seja, e por enquanto, mais 200 bilhões de reais. O Congresso da atual legislatura só funciona até o dia 23 de dezembro. E os petistas precisam da aprovação do furo no teto de gastos para cumprir com as promessas de campanha. Por isso, muita atenção e pressa para se conseguir alguma coisa agora. Porque se não for possível, se não der tempo, o novo governo terá de trabalhar muito para convencer os novos congressistas de que realmente é necessário gastar mais do que o presidente Bolsonaro está gastando hoje dentro do teto. A equipe econômica que está aí, no atual governo, e não há divergências quanto a isso, conseguiu o equilíbrio das contas públicas e opera no azul, com dinheiro em sobra, no caixa, e tudo programado para o cumprimento das metas sociais sem nenhuma pedalada. Se a proposta dos que foram eleitos fosse a continuidade dos programas, o dinheiro daria tranquilamente. Mas são promessas exuberantes de picanha e cervejinha e outras tantas que acabam engordando as despesas desnecessárias. Vale dizer que nunca se ouviu tanta besteira nos meios de comunicação e nas mídias sociais com relação ao atual momento político brasileiro como o que estamos ouvindo nos últimos tempos. Primeiro se fala que o atual presidente está cometendo um crime por ainda não ter admitido a derrota nas urnas. E muita gente está festejando o que chama de vitória da democracia. Mas parece que está havendo uma perda de noção, de equilíbrio do labirinto. Uma tonteria, como se diz no espanhol, quando se trata dos desdobramentos dos últimos acontecimentos. Procuram atribuir as manifestações a atos antidemocráticos, mas não é nada disso. Ninguém está percebendo que os movimentos em frente aos quartéis não têm mais nada a ver com colocar o presidente Bolsonaro em mais um mandato de 4 anos no governo. Nem tampouco tem a ver com golpes, porque os artigos estão inclusos na Constituição. São atos permitidos, inclusive o que está se pedindo. O que estamos vendo agora, na verdade, é apenas a resistência de uma massa imobilizada, contrária à implementação de um plano de governo socialista que se prepara para definir novas diretrizes e impor regras rígidas ao cotidiano de cada cidadão brasileiro conforme a vontade de algumas autoridades. Essa turma de manifestantes tem informação do que se passa ao redor do Brasil, nos países vizinhos, e com toda razão tem o direito de não querer que a mesma coisa aconteça em seu país. E ao contrário do que muita gente imaginava, eles não estão desanimando. O fim de semana foi lotado na porta de vários quartéis pelo Brasil afora. E até personalidades do meio artístico começaram a aderir ao movimento. O Brasil está numa condição maravilhosa e o que é mais incrível, vocês vejam que o lado de lá já conseguiu mostrar o que é que eles vão fazer. E já é um estrago. É verdade. Nós vamos deixar? Não. Então é melhor a gente sofrer agora, porque nós vamos sofrer o que a Venezuela e o que a Argentina, eles estão... eu acabei de receber uma foto linda na Argentina, eles estão rezando por nós. Rezando por nós. Então é isso. A resistência é para evitar a implementação de um regime político compartilhado com o resto da América Latina. Apenas isso. Para o que Bolsonaro fez ou deixou de fazer em termos da lei, se ele cometeu infrações ou não, existe legislação para resolver isso. E o que tiver de ser, será. O que é lamentável é a parte oposicionista da imprensa nacional querer transferir para ele a culpa do país não ter chegado aos níveis de alguns outros do primeiro mundo, como Suécia, Finlândia, Alemanha ou Dinamarca, nesses últimos 4 anos de governo. Tratam como se ele tivesse destruído o Brasil. Mas o que Bolsonaro fez para despertar essa ira e sentimento de alívio por ele ter perdido as eleições? Ou melhor, o que ele deixou de fazer? A economia está ruim? Está faltando comida para os mais necessitados?
Não tem programas sociais? Diga. Vamos lá, enumere e mande nos comentários. Para cada uma dessas questões, houve um programa específico. Portanto, precisamos enxergar a coisa mais efetivamente. Os 14 anos de gestão do governo petista foram indubitavelmente marcados por notícias de recessão, inflação descontrolada, desvio de recursos públicos e irregularidades até nas merendas escolares. Na área das grandes obras, o Festival de Propinas foi o maior espetáculo, com os donos de empresas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez e tantas outras dedurando em delação premiada que eram obrigados a pagar propinas para ganhar a execução das obras que mais tarde eram superfaturadas. Ou tudo isso não aconteceu? Por que a imprensa ignora? Qual a opinião dela sobre esta questão? Esse era o modo de gestão do governo na época. E todos sabem como foi. E a mesma turma estará de volta agora. O ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, disse que Bolsonaro não era digno de ocupar o cargo de presidente da República do Brasil e que passava vergonha. Seria porque ele usa coturnos com ternos ao invés de sapatos de cromo alemão? Ou seria porque ele não se hospeda em hotéis de luxo e sim em quartéis e come pastelzinho de queijo na esquina? Ou o Brasil é o único lugar onde quem denuncia um crime pode ser preso, mesmo que apresente provas. Isso sim que é uma vergonha. Falar de irregularidades em um processo já determinado para acontecer pode ser considerado um ato contra as instituições democráticas. Mas democracia é o respeito pelas ideias e liberdades de expressá-las. Aquele que não concorda, basta não ler a coluna ou mudar de canal. Sei lá, ninguém é obrigado a consumir o que não quer. Mas no caso em questão, as instituições democráticas não querem nem saber de dar ouvidos a qualquer anúncio de irregularidades que possa aparecer. Nem mesmo se vier de um relatório feito por uma auditoria privada, como aconteceu. Os dados são, no mínimo, alarmantes e inquietantes. Acreditamos na lisura do processo, mas quando há uma denúncia com dados tão perturbadores, como fica a cabeça do povo que só quer uma resposta? As notícias do tratamento dado a quem toca no assunto está correndo o mundo de verdade. O jornal americano The New York Times trouxe, na sua edição de domingo, uma página inteira falando das manifestações brasileiras e dos absurdos cometidos pelas autoridades que insistem em acabar com as liberdades de expressão. O jornal exalta as manifestações com a foto de uma multidão lotando as portas de quartéis e o título: O que a democracia americana pode aprender com o Brasil? Talvez uma resposta simples que seja, possa ser o que o brasileiro esteja esperando para se acalmar e tocar a sua vida normalmente. Pois este tema me parece que ainda ficará martelando na cabeça de muita gente até que uma resposta definitiva seja dada. Ninguém quer ficar com a impressão de que foi enganado, e os que gostam de falar em processo democrático, que é tudo choro, mimimi e coisa e tal, deveriam ter um pouco mais de bom senso e prestar atenção, porque essa questão ainda poderá lotar os meios de comunicação internacionais e, como consequência, os tribunais de direitos humanos em todo o mundo. Aí vai ficar bem chato. Poderia ser tudo tão mais simples. Nós estaremos aqui para acompanhar. Peço a gentileza que se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.